Quando eu vi meu pai no leito de hospital, que eu senti toda a dor e o peso que aquele momento trazia para a minha vida e da minha família, eu virei meu mindset e falei, está na hora de um novo passo da minha carreira. A minha história não é diferente da história de muitos brasileiros. Eu com 11 anos comecei a trabalhar e como naquela época, triste falar naquela época, não é sinal de cabeça branca. Como naquela época, quem trabalhava muito novo era absolutamente normal e às vezes até imposto pela sociedade, eu comecei com cargos muito auxiliares dentro das empresas. E isso trouxe para mim uma visão muito importante, que depois eu vou contar para vocês lá mais no final. Mas a minha carreira começou muito como office boy, então eu ia, as empresas que eu comecei a trabalhar, geralmente eu ia para bancos, por incrível que pareça, pessoal, na época não existia nem aplicativo, nem celular, nem internet, tá? Então eu tinha que subir em ônibus, ir para bancos, ir para cartórios, fazer todos os serviços que uma empresa hoje, na sua maioria, faz digital, na época ainda era analógico e era tudo pessoalmente. Então, como office boy, eu fui aprendendo várias questões de mercado, fui entendendo como é que funcionavam os processos externos da empresa, fui entendendo como é que funcionavam os mecanismos internos de bancos, de instituições federais, de instituições estaduais, municipais, fui entendendo como é que funcionava a parte de cartório, fui entendendo como é que funcionava relacionar com pessoas, porque a gente era muito novo, eu era muito novo à época, e tinha que ter um relacionamento, porque tudo você tinha que pegar fila, você tinha trato com pessoas direto, porque não existia o mundo digital. A partir desse momento, como sempre, eu sempre tentei fazer o meu melhor, a empresa foi reconhecendo e eu passei a fazer processos internos dentro da empresa, geralmente como auxiliar. Então, como auxiliar, eu passei por praticamente todos os setores e processos existentes dentro de uma empresa. Eu passei a nível de caixa, balconista, controle de estoque, vendas, auxiliar a diretoria e tudo aquilo que era burocrático e que demandava um tempo maior, funções que demoravam muito tempo dentro da empresa, geralmente o auxiliar que fazia, para que os cargos acima dele pudessem ficar cuidando mais de processos mais gerenciais. Bom, com isso e com essa visão, então, motoboy, conheci todo o processo externo de uma empresa e stakeholders. Processo interno, passei praticamente por todo, então tive visão de processo, de pessoas, de sistemas funcionais dentro da empresa. E aí fui tendo a possibilidade de ter cargo como analista. Como analista, eu sempre caminhei pelo lado administrativo, financeiro, de gestão. Então eu tive um primeiro momento muito forte vinculado a essa área. Como eu me desenvolvi muito, eu acabei indo um pouco para a área comercial, a tratamento com clientes, a área de processos junto a clientes, contratos, propostas, formatos comerciais, onde eu aprendi muito essa época, porque foi meu primeiro contato com o cliente, através da empresa que me remunerava. Então eu tinha uma visão muito diferente do que o mercado vê hoje, quando eu vejo pessoas que trabalham em empresas, reclamando das empresas, falando. Eu sempre entendi a empresa como um mecanismo que me remunerava para mim aprender. Assim como quando eu fazia hora extra, eu nunca pensei aquilo como algo ruim ou algo pejorativo. Eu sempre entendi como um investimento em mim mesmo. E sempre aquelas oportunidades que a maioria das pessoas estava dentro da organização não entendia ou não queria, ou era pós-horário, eu agarrava ela com unhas e dentes para aumentar a minha visão de mercado. Nessa época, que eu já estava praticamente como gerente nas organizações, eu passei por algumas visões de contato direto já com acionistas, com diretores, com proprietários, não só os da empresa que eu trabalhava, mas também de outras empresas. Por exemplo, os proprietários que eram fornecedores nossos, os proprietários, os próprios clientes diretos que eram donos. E aí eu fui tendo visões daquele papel do empreendedor dentro do mercado. Eu fui tendo contato, fui aprendendo, fui vivenciando tudo aquilo. E quando eu tinha 22 anos, eu já estava como CEO de um grupo empresarial voltado para a área de logística, construção civil e agronegócio. Toda essa performance, de 11 anos de idade até 24 anos, até 22 anos, que eu já era considerado CEO lá já da empresa, eu pude percorrer
caminhos, e só para vocês entenderem, lá no começo eu fazia café, limpava banheiro, eu trabalhei numa indústria moveleira que tinha porcos tinha chiqueiro, eu lavava os porcos, lavava o chiqueiro, lavava banheiro de 22 profissionais que estavam lá dentro, comia numa marmitinha em cima de um tripé de prego com uma latinha que punha álcool e fogo para esquentar a marmita. E tudo isso me capacitou a ter uma visão melhor das variáveis, né, de sistema, processos, pessoas. Então, conviver com todas essas camadas, né, sendo processo, pessoas, sistema, me ajudou muito na minha carreira a performar, né, e performar com profundidade. E aí, em determinado momento da minha carreira, meu pai, eu tenho uma relação muito forte com meu pai e minha mãe, sempre foram exemplos para mim. Meus pais são pessoas que vieram da roça, sem nenhuma formação acadêmica, vamos dizer assim, lá na época tinha terceira, quarta série de grupo, né? Vieram para a cidade grande, então eu imagino o desafio emocional que eles viveram naquela época, porque eu sempre tenho muita gratidão aos meus antecessores, né? Sejam eles avós, pais, tios, porque eles abriram um grande caminho e geralmente bem mais difícil e tortuoso do que o meu, que eu vivi à época, né? E percebendo meus pais, né, lutadores, meu pai sempre foi um grande exemplo de dedicação, é um homem que se dedicava 24 horas ao trabalho, que não tinha nenhuma forma, nunca demonstrou pra gente preguiça, nada pejorativo, sempre foi pró-empresa, sempre acreditou muito no trabalho lícito, né? Então foi um homem que me demonstrou muitos valores nesse sentido. Eu lembro muito do meu pai trabalhando de plantão, trabalhava em vários horários, despertador tocando na minha casa de madrugada, enquanto eu estava no conforto da minha cama, ele levantava fazendo frio, chuva ou sol para ir trabalhar. E meu pai, ao longo da simplicidade dele, primeiramente, e da carreira dele, ele foi um homem que me ensinou muito, que meu pai chegou a ganhar um prêmio quando a Fiat tinha mais de 40 mil funcionários, como 22 anos de trabalho, nenhum dia de falta, nenhum minuto de atraso. Ele foi operário padrão da Fiat Automóveis. Então, um homem que veio da simplicidade da roça, com toda a sua luta, seu empenho, conseguiu, né, galgar e principalmente deixar um exemplo muito grande dentro da nossa casa, e era o esteio da casa, era aquele que sustentava tudo, que nos permitia a vida que nós tínhamos, né? E minha mãe, sempre um exemplo de mulher, mesmo sendo uma mulher do lar, era aquele lar muito bem acolhido, tudo muito digno, tudo muito à mão, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Ela sempre cuidou muito bem de nós, sempre deu o seu máximo dentro da sua simplicidade para que nós fôssemos melhor. Então, minha mãe, academicamente falando, minha mãe que me ensinou a estudar, ela lia os livros para mim, ela me ajudava nas lições de casa. Você imagina, né, uma mulher que veio da roça, tinha terceira série de grupo, ensinar alguém que já estava no ginásio, né? Eu imagino assim, o desafio pessoal que ela teve e que trouxe tantos ganhos para mim na minha vida profissional hoje, que eu entendo. Meu pai teve um derrame à época e nesse AVC ele perdeu muita condição física, né? Ele parou de andar, parou de falar à época, e os médicos deram um prognóstico muito complexo na época para ele, inclusive acreditando que ele não retornaria às funções normais. E eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia dormir com ele no hospital. E durante uma das noites, eu em oração, ligado a Deus e pedindo muito apoio para ele, para cuidar do meu pai e emocionalmente da minha mãe, eu tomei uma decisão na minha vida que estava na hora de eu dar um segundo passo na minha carreira, que era ir empreender, que era aceitar esse desafio na vida para que eu pudesse ter uma liberdade maior para cuidar dos meus pais. E eu, na minha mocidade ainda, né, nos meus limites à época, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar fardos. Eu comprei fardos de feijão, de arroz, de óleo. Minha mãe gostava de requeijão, comprei um pote de requeijão praticamente de restaurante, levei para ela e falei com minha mãe, mãe, se o pai não tiver condições mais, né, de ter receita, de nos acolher aqui em casa através de tanto trabalho que já teve, a senhora fica tranquila que eu vou cuidar da senhora. E desde então, a minha vida mudou muito. O fato positivo disso que meu pai recuperou, é um homem muito forte, é um homem que está com 79 anos, trabalha até hoje totalmente ativo, né, e eu passei a ter uma conexão muito forte com responsabilidade e cuidar da minha família desde então. E aí, aos 24 anos de idade, eu já era CEO, já tinha uma estabilidade profissional, estava num grupo muito estável e resolvi empreender, me desafiar novamente para ir a mercado, tendo o meu próprio negócio
e tentando buscar uma nova visão que eu ainda até então, naquele momento, não tinha vivido. Então, se você quiser saber mais da minha jornada, quiser conhecer um pouquinho da minha história, me acompanhe aí no canal, tá? Faça seus comentários, caso você identifique ou tenha alguma dor ou queira alguma curiosidade de tudo isso que eu acabei de contar. Não esqueça de assinar o canal, ativar o sininho. Nos vemos nas outras redes sociais. Até mais. Não se esqueça de assinar o cavalo. Nos vemos nas desmaiadas.